E chegou. Sim, Boa noite, amiga. já estamos Boa de noite, novo. Isa. Cá estamos. Extra, extra. Extra. Brasil em fogo. Marcela, boa noite. Tanta gente legal e querida chegando. Uhum. Bom, hoje é domingo, 7 da noite. A gente sempre gosta de registrar aqui que dias estamos. 17 de maio, né? Mas Exatamente. isso. 17 de maio. Érica, sejam bem-vindas, bem-vindos todos, aos pouquinhos. Qual dia de quarentena estamos, amiga? Eu perdi a Olha, você sabe que eu já perdi a conta. março, abril, 2 meses Eu- agora. eu tô quase 2 meses. Tô desde o dia 23 de março, na Austrália, É. mas eu já perdi a conta, porque ontem eu estava fazendo as contas em quantas casas eu morei Falou durante. 61 dias. 61, a Marcela falou? 61. Eu tô 55, eu acho que um pouquinho menos. É. Nossa, é real isso, porque o tempo passou de outro jeito, totalmente diferente, né? Parece Bagunça a percepção do tempo, que né? dia. É, muito. Total. É. E para mim, assim, eu ainda tô meio perdida. Gabi, Camila, querida, tanta gente. Eu eternamente vou ter essa sensação que eu queria que as pessoas aparecessem É, aqui tem e eu vezes na queria. sala, assim, né? Pessoas que tem uma Instagram, sala grande. Instagram, se você estiver ouvindo a gente, se esse negócio demorar muito aqui nessa pandemia, desenvolve aí um instrumento, um botão que aparece todo mundo, a gente ouve a voz de todo mundo. Ah, Gu, delícia. Boa noite, meus amores. Que delícia ter vocês aqui. Eu estava falando que eu perdi a noção do tempo também, porque eu, sei lá, morei uma, dois, três, estou no quarto lugar. Dois países, um voo de repatriação indo para o quinto lugar. Falo, Teve a quarentena mais agitada. quero paz, por favor. Você quer ficar quieta. É. Bom, para quem está chegando agora, e não veio na anterior, a gente vai só citar um pouquinho. Essa é a primeira vez que a gente faz uma live de domingo, um extra extra, e a primeira vez que a gente não termina um assunto numa live, o assunto só um pouquinho complicado, só um pouquinho alarmante, chamado política e saúde mental no Brasil. É, não, eu fiquei assim, acho que a gente foi muito otimista também, de achar que a gente ia terminar esse assunto em 50 minutos. Ou Ah, chegar num fechamento, né? Impossível. total. E talvez ainda hoje a gente não consiga, né? Tenho quase certeza que a gente não vai conseguir, mas o fato é que a gente acabou na quinta passada, assim, um terço do que a gente tinha rabiscado, e a gente ofereceu aqui para as pessoas se elas queriam que a gente terminasse antes da semana que vem, e eu acho que está todo mundo querendo pensar, dar as mãos, sei lá, organizar um pouco, né? O raciocínio dessa loucura que está acontecendo aqui no Brasil, dentro de uma outra loucura, né, chamada pandemia, como é que isso tem afetado a gente. Uhum. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa parte 2 da live. Quem não viu a parte um, a gente está colocando no YouTube, né? No Ah, YouTube, sim, boa. pílulas de autocuidado. Está no YouTube, então aos poucos o Henrique e a Ada estão colocando lá. E Sim, se você perdeu a primeira parte, depois dá uma sim, olhadinha na primeira boa. parte. Boa. Só para dar uma resumida, né? O que que a gente conversou na primeira parte, né? É, qual foi a ideia que a gente teve? Bom, no Brasil está muito claro que, além do fato da gente estar vivendo todo o estresse, ansiedade, tristeza, angústia, desespero que pode causar uma pandemia, né, e que vem causando nos humanos do planeta Terra, além disso, a gente tem que lidar com uma crise política e com um líder nacional que vem desgovernando ainda mais o país nesse momento crítico e, sem dúvida nenhuma, agravando a saúde mental da população, né? De nós e de tantos milhares outros, acho que até de milhares outros que não estão aqui, de uma maneira muito mais drástica
do que nós. Mas isso vai ser assunto que a gente vai falar aí no meio da história. E daí, como eu passei os últimos 2 meses na Nova Zelândia, né, conduzida por uma líder, a primeira-ministra Jacinda, que é o extremo oposto em muitos sentidos, né, do nosso presidente, foi muito claro para mim os impactos, eu pude sentir os impactos de estar vivendo uma pandemia, né, sendo liderada por um modelo de política versus outro modelo que está aqui, né. Então, eu e a Deise, a gente foi trocando figurinhas ao longo disso e achou que era importante, enfim, fazer acho que essa discussão, né. Num momento em que o que a gente está vivendo, né? Existe um vírus concreto que está ameaçando a vida, né, dos humanos na Terra, né? E líderes nacionais desenvolvendo estratégias, ou não, né? Mas supostamente deveriam estar lá para desenvolver estratégias para proteger a vida da sua população, né? Então, quando existe um vírus que coloca em risco a vida de humanos, uma das perguntas que norteou aqui a nossa reflexão é como é que esses líderes, né, têm lidado com o valor da vida? Como é que esses líderes têm lidado com a morte da sua população? E o fato da gente colocar essas perguntas em cima da mesa, acho que elas já contam da gravidade da situação que a gente está. Porque a nossa pergunta não é quais são as estratégias do líder nacional do Brasil para salvar a vida da população. A nossa pergunta ela é anterior nesse momento, é o que vale a vida para o líder nacional? Qual é o valor da vida? Como isso se expressa nas falas, no discurso e nas ações propostas e na ausência de ações? Né? Isso fica muito claro quando você compara, por exemplo, né, falas da Jacinda, a gente explicou na última live porque que a gente trouxe essa líder, a gente poderia ter trazido vários outros, né? Ela, obviamente, não é a única líder a conduzir o enfrentamento da pandemia defendendo a vida da sua população, né? Mas talvez o nosso líder seja o único líder no planeta Terra neste momento, né? Desconduzindo as coisas dessa maneira. E não tem como isso não afetar, não nos afetar mentalmente, né, Deise? Então, um pouco a ideia era essa. Fala, querida. Não, eu acho super interessante até revisar, rever e contar novamente alguma das principais frases da Jacinda, porque sabe uma coisa que a gente sentiu aqui, que eu sinto, e que está todo mundo sentindo, pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, é que quando a gente fala de valor da vida, ou valor da vida do seu povo, do seu vizinho, das pessoas que estão ao seu redor, a gente está vivendo um momento de muita... É como se o valor da vida fosse relativo. E como se o valor da vida ele fosse algo negociável, né? Negociável em muitos termos. E que a vida não vale muito se ela se colocar como empecilho para alguma coisa considerada maior. Então, a gente, isso, acho que uma das coisas interessantes, quando a gente falou na quinta-feira passada, e conforme você foi me contando as frases da Jacinda, a angústia que me dava, assim, real, a náusea que eu sentia, era de comparar, mesmo que, para mim, só, as frases que a gente vem ouvindo desde o começo dessa pandemia. Sim. Então, nós temos um líder no nosso país que tem constantemente se dirigido à morte das pessoas, à morte da sua população, com profundo desprezo, indiferença. Desprezo, mas é mais do que indiferença, sabe? Como se fosse um desafeto mesmo, é como se fosse... enfim, eu não sei, é muito angustiante. Então, quando a gente conta das frases da Jacinda, é como se a gente pudesse sair, assim, sabe quando a gente assiste um filme e fala, nossa, que bonita essa história, queria viver essa história também? Isso, né? Então a gente vem desde o começo dessa crise, dessa pandemia, ouvindo coisas como que eu não sou coveiro, e daí eu esse tanto de gente, eu sou Messias, não faço milagre.
sim. Vai morrer gente? Vai morrer gente. Né? Ah, ultrapassamos o número de mortes da China, e daí? E Né? daí? E E daí? daí? Né? Então, Exato. não dá para fazer mais do que nós estamos fazendo. Uhum. É igual a chuva, você vai se molhar, algumas pessoas vão se molhar. 70% da população vai pegar mesmo. Sim. Então, tudo que você compra e que você comprou sobre o quentinho protetor, essa coisa protetora de um líder, da líder como a Jacinda, é como se a gente tivesse sido colocado, sei lá, pelado no frigorífico. Eu sinto Eu acho que é uma situação, eu não sei, queria muito ouvir as pessoas que estão aqui, né? Mas assim, a sensação que eu tenho, eu sei que não sou só eu acho que a gente está vivendo no Brasil, nesse momento, é aterrador. Por mais que a gente fosse acompanhando, né, a escalada de um projeto fascista no Brasil, que esse é o nome, né? Vamos dar um nome aos bois claramente, né? Eu acho que a gente chegou num momento, quer dizer, a coisa chegou numa escalada de gravidade, na hora que você está dentro de um contexto tão extremo como esse, em que a gente está falando de vidas humanas e a gente não está falando de uma disputa ideológica, de uma disputa política, né? A gente realmente, estamos todos correndo risco, né? O vírus não escolhe ideologia, né? Ele não escolhe vertente política. A questão que me fica é que assim, essas frases e o que elas estimulam e o que elas produzem numa parcela da população, né, imoral. É uma imoralidade civil. A gente cruzou uma linha muito grave. É aterrador. É aterrador, né? Então, eu tenho ouvido várias pessoas conversando. É dolorido. E é um modelo. Né? É como se Exato. todo mundo estivesse sendo exposto a uma forma de lidar com a vida alheia. E isso passa a ser o modelo, o jeito, a forma, a regra. Exato. Né? E aí... Isso. Com que afeto você lida com a vida do outro? Então, acho que tem uma comparação importante, que é assim, eu acho que quando a gente olha para como uma sociedade, um grupo social lida com a morte, né, eu acho que com a morte, com a dor da morte, com a possibilidade da morte, com o adoecimento, com a perda de entes queridos, né, com a morte, eu acho que não tem índice mais claro sobre a substância ética daquele grupo. Não tem índice mais claro, né? E quando a gente vê um presidente falando isso, ou quando a gente vê pessoas fazendo buzinaço na frente de um hospital, com pessoas adoecendo, lutando com a vida, com profissionais, assim, se desdobrando ao máximo, né, para salvar vidas, e a gente vê buzinaço, quando a gente vê pessoas agredindo enfermeiros, essas cenas, do que me consta, e eu cheguei a fazer uma pesquisa, essas cenas eu acho que só está acontecendo no Brasil nesse momento. Essas cenas. E elas não acontecem do além. Elas são autorizadas, estimuladas, valorizadas, né, por um presidente que fala para um jornalista, cala a boca, e no dia seguinte alguém da população chuta aquele jornalista, agride fisicamente, né? Então, como não ser afetado mentalmente por isso, né? A gente tem que falar um pouco também da responsabilidade da liderança, né? Responsabilidade na palavra. Né? E eu acho que essa responsabilidade, ela fica, como se alguns líderes tentassem se tornar não responsáveis por aquilo que falam. E nós temos um modelo grande, gigante aqui. Né? Um líder que fala, você entendeu errado o que eu falei, o que foi dito. E enquanto a gente está tentando entender o que está acontecendo, tem um grupo de pessoas que é muito leal e muito fiel e muito preocupante, que tem um grupo de pessoas que é leal e fiel a essas palavras e que está sendo mobilizado e movido nessa direção do desgoverno, né? Que atuam para garantir que exista realmente um descumprimento, uma confusão nas mensagens sobre o que vai serve, né? Serve, isso tem uma função, né? Há uma finalidade nisso, né? Agora, só para antes de entrar nisso, Deise, o que eu estava lembrando aqui para fazer um contraponto, né? Então, enquanto o presidente aqui fala isso, né? A Jacinda, quando
quando acabou o nível 4, que era o nível máximo, né? E eu estava ainda na Nova Zelândia, a gente foi para o nível 3, que tinha acabado a transmissão comunitária. A frase dela foi, bom, conseguimos ganhar a primeira batalha, né? A transmissão comunitária, a gente tem vários indícios de que ela, enfim, está interrompida neste momento na ilha, né? A gente teve um número baixo de mortes, 21 mortes, se a gente comparar com a população, enfim, os outros países do mundo, mas cada número é uma pessoa. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um marido, e é por essa razão que o governo, enfim, da Nova Zelândia entrou em contato com cada uma das famílias, né, para, enfim, apresentar nossas condolências, né. Então, nem vou entrar no mérito de que, bom, não dá para entrar em contato com 15 mil mortos, né, não é disso que eu estou falando, obviamente, quando você tem uma população de 200 milhões, você não consegue reproduzir a mesma estratégia na mesma escala, né, mas existem mil outras formas, né, de você reconhecer a dor das famílias que perderam pessoas, né. Essa foi uma fala dela, que eu acho que difere diametralmente do e daí, né. E acho que é E uma interessante outra, falar, assim, não, é interessante colocar, porque é como se a gente estivesse cego também, trancado numa sala com essa pessoa. Sabe quando você está num relacionamento abusivo e que você perde a noção do que não seria estar num relacionamento abusivo? Exato. Então, e aí, quando a gente está aqui encerrado, trancado nessa sala com essa política e com o que está sendo falado, a gente para de perceber o limite. A gente não percebe mais o limite. E a gente é como se a gente tivesse, da mesma forma que eu esqueci, quase que esqueço como é que era a minha vida 60 dias atrás, é quase como se a gente esquecesse o que é ter uma liderança gentil, acolhedora, calorosa, madura. Humana. Sim. Humana. O que se supõe que uma liderança devesse ser, né? Sim. Eu acho que outra marca para mim, falas dela que ficam ecoando, assim, sabe, que são muito contrastantes, né? Neste mesmo dia, ela falou, bom, nós conseguimos. Esse feito é nosso. Então, eu gostaria de agradecer ao time de toda a população da Nova Zelândia, porque vocês conseguiram fazer um sacrifício importante para que a gente conseguisse terminar a transmissão comunitária e para que a gente conseguisse proteger os mais vulneráveis. Então, o objetivo dessa ação, desde o começo para ela, é como é que a gente protege os mais vulneráveis. No caso da Nova Zelândia, os mais vulneráveis é a população mais idosa e quem é grupo de risco por questão de comorbidade com outras doenças, né, hipertensão e não sei quanto. No caso do Brasil, a gente tem outra complexidade, né, e, bom, em muitas escalas, né, eu lembro que alguém me fez uma pergunta que eu não respondi na semana passada, se eu achava que dava para implementar, ou se eu estava sugerindo isso, ou comparar a Nova Zelândia com o Brasil, de que dava para implementar, né, as mesmas estratégias da Nova Zelândia do que no Brasil, né? Então, em primeiro lugar, a Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes, né? E o Brasil tem 200 milhões, né? E o tamanho territorial do Brasil é outro. A gente tem muitos países, tem muitos Brasis dentro do Brasil, e a gente tem, eu acho que o mais grave, estou falando disso por conta da palavra vulnerável que ela usou lá, né? É que a gente tem um país extremamente desigual, absurdamente desigual, né? Chocantemente desigual, e eu acho que os dados que já estão aí mostram o número de mortes que a gente tem nas periferias ou nos estados mais desassistidos, ele é acachapantemente maior. Os vulneráveis estão lá. Os mais vulneráveis não somos nós, nem ninguém que está assistindo a gente. Os mais vulneráveis não vão assistir a gente, infelizmente, né? Então, não daria para pegar as mesmas medidas da Nova Zelândia e colocar no Brasil. Obviamente, a gente teria que fazer uma adaptação disso, mas seria super possível. Seria super possível, né? Cuidar dos nossos mais vulneráveis. Ainda 200 milhões de vezes mais urgente, importante. E grave não fazer isso aqui, né? Eu sempre quando você fala dos mais vulneráveis, e o que é vulnerabilidade para o Brasil, a gente
sobre influência da live do Átila, da última live que você me recomendou, do dia 11, né? A live do dia 11, quando ele fala que 60% da população do Amapá não tem água encanada para lavar as mãos, ou que 40% da população do Amazonas não tem, a Amazônia não tem água para... Então a gente tem tanta vulnerabilidade e parece que o projeto é justamente deixar os vulneráveis à mercê das suas vulnerabilidades, né? Como se eles realmente não existissem, ou como se a vida desses vulneráveis não fosse tão relevante a ponto de frear a economia ou um projeto de poder, um projeto de reeleição, um projeto de qualquer outra coisa. E vão falar a verdade mesmo, a real. Acho que a gente começa falando de saúde mental e entra na política, mesmo não sendo cientista social e mesmo não sendo, talvez, expertise nesse assunto, eu consigo dizer com muita clareza que tem um projeto, acho que a gente já falou sobre isso, né? Tem um projeto aí. Qual que é o projeto? O que não pode ser atrapalhado? O que não pode ser atrapalhado? O que pode ser maior que a vida dos vulneráveis? Exato. Sem dúvida. E eu acho que o que mais me dá... Eu fico pensando, né? Então, quais são os impactos disso? Né? Na hora que o seu projeto né, a fala do presidente, 70% vai pegar. Gente, esse negócio tá aí, como se fosse um meteoro que vai cair na Terra, né? Como se a gente estivesse falando de mortes por causa natural. Vai vir um tsunami, não tem um terremoto, nada a gente não tem tecnologia para se proteger, oremos, vamos ver os... Não é isso. A morte, primeiro que a morte é um fato social. Né? E esse tipo de morte que a gente está vendo agora, né, é um fato social. A gente pode prevenir um número de mortes em função de comportamentos sociais organizados e liderados por uma política. Né? Então, quando essa fala, quando se fala do projeto, o que me ocorre, Daisy, é que assim, eu vi um diretor técnico do HC, ele chama Lichtenstein, um médico, né? Colocando, acho que tendo coragem de colocar pingo nos is. Ele fala, então, antes a gente estivesse só sendo liderado por uma pessoa que tem um desapreço total à ciência e que nega a ciência, isso acontece, é gravíssimo num momento como esse em que as pessoas que devem guiar a gente são os técnicos, são os epidemiologistas, são os demógrafos, são os médicos, né? Mas além disso, quando alguém fala isso, 70% vai pegar, e daí, né? Isso é um projeto, isso tem um nome que não está sendo colocado nessa frase, que se chama eugenia. Isso é um projeto social que já aconteceu no mundo. Né? É uma ideia que os mais frágeis, os mais vulneráveis ou os considerados inferiores numa população, a vida deles realmente vale menos. Né? Aliás, é melhor que a gente limpe essas pessoas, sabe? Esse é o projeto. Né? E é um projeto aterrador. É um projeto que, se for adiante no Brasil, né, ele tem um nome. É um projeto eugenia, né, que vai produzir um genocídio. Agora, quem está ciente disso, que afeto você sente nessa hora? Eu fico absolutamente chocada, desesperada, triste, nauseada, né? E acho que aí a gente entra na saúde mental, né? Esse é o gancho, né? Porque é nesse lugar, ouvindo essas ideias, ouvindo... Bem, a gente não comentou, né? Mas de quinta para cá caiu o nosso ministro... Esquecemos esse pequeno detalhe. Exato, tá bom, caiu um ministro que estava, inclusive, disposto a assumir as ideias do governo federal sobre como lidar com o vírus, como lidar com essa pandemia. E mesmo essa pessoa que estava disposta a fazer isso, fico curiosa de tentar pensar o que será que aconteceu nos bastidores para essa pessoa falar assim, isso não dá, prefiro sair fora do que me jogar, assim, né? Fico curiosa de pensar o que pode ter acontecido para até essa pessoa entender que esse projeto do governo federal coloca as pessoas num risco tão grande que toda uma carreira vai ser manchada, ou uma história vai ser manchada, e essa pessoa falando, não quero, não quero que 70% da população pegue isso daí,
sei lá, 1 milhão de pessoas vão morrer, não quero ficar responsável por abrir covas rasas e contar esses Uhum, corpos e falar todos os dias para a população, olha, hoje morreram mais 1.000 uhum, pessoas, hoje morreram mais 1.000 é, pessoas. Né? Então, e aí, o que impacto isso tem na nossa saúde mental? Então, a gente chega nesse lugar. sim. Que impacto tem na sua saúde mental, amiga? Então, era isso que eu falava, né? Isso é uma política, ela é uma rede de afetos, né? Qual é a rede de afeto que está sendo circulada no Brasil, né? Uhum, uhum, Eu acho que algumas, né? Acho que tem muito medo, uhum. né? Tem muito ódio de uma parcela da população, Sim, né? sim. O que me gera uma indignação profunda, Uhum, uma angústia, um desespero, né? uhum, Uma impotência, né? Porque além de tudo, quais são as chances que a gente tem de se manifestar quando a gente somos todos aqui sãos? Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco, nem a minha indo para a rua se juntar, não vou fazer o que eles fazem. Não uhum, vou fazer o que eles uhum, fazem, né? Mas uhum. o que mais me corta o coração, assim, é que esse é o impacto sobre as nossas vidas. Só que o impacto sobre a vida dos mais vulneráveis Sim. é morte aos familiares, né? E luto e um trauma. Quer dizer, o nosso trauma coletivo, ele está sendo escalado, né? Se esse rumo não mudar em breve, porque a gente já está numa crescida que qualquer coisa agora já tem um período de Uhum, desaceleração, né? A gente está falando de um trauma coletivo, assim, eu não tenho adjetivo para usar. Eu não tenho adjetivo para usar, né? E o que mais me deixa indignada é saber, ouvindo especialistas, que a gente poderia dar uma isso. resposta, mesmo com todas as nossas dificuldades, mesmo com toda a nossa desigualdade social, Uhum, mesmo estando dentro de uma crise econômica que já vinha, a gente uhum, tinha condições e tem condições de dar uma resposta e de ser exemplo no mundo de uhum, controle da uhum, pandemia. Então, eu uhum, estava falando, eu e a Deise, a gente viu a última live do Átila e a Marino, que eu uhum, super recomendo, uhum, com uma demógrafa brasileira chamada Márcia Castro. Ela é chefe de departamento em Harvard sobre saúde pública e população. Ela estuda malária desde 99. É uma mulher que conhece muito a realidade sim, brasileira no campo. uhum, E assim, vê-la falar, para mim, foi um. Porque o que ela fala, ela vai explicando, né? Toda essa questão da desigualdade do Brasil e as saídas que a gente teria, né? uhum, Para usar o sistema, né? De saúde básica que a gente tem no Brasil, que é modelo no mundo, né? uhum, Enfim, a equipe de médicos da família. Estava uhum, fácil, sabe? Fazer parcerias público e privadas para pegar a população que não tem água encanada, colocar em hotéis. Isso a Nova Zelândia fez com a população de rua, não sei se vocês lembram, que eu contei na quinta-feira, que eles fizeram isso. E ela, que entende do Brasil, falou, era isso que a gente tinha que ter feito com o Brasil, Em alguns e dava lugares do para Rio de fazer. Janeiro também fizeram algumas redes de hotéis, fizeram, mas são coisas tão Uhum, localizadas, tão pontuais, e aí fica sim, a cargo apenas dos governadores, que também tem que brigar com o governo sim, federal, que olha para isso falando assim, desnecessário. Essas pessoas vão morrer sim, mesmo. Não sei porque você está gastando seu sim, dinheiro com isso. sim. Mas, enfim, ainda não sei. Enfim, é isso que me gera, assim, E não aí sei, eu fico pensando, juntando a fala dela, o quanto que a prevenção ao vírus e o quanto que a saída tem aspectos comportamentais importantíssimos. Né? Então, acho que sim, talvez o que nos angustia muito, como psicólogos, analistas de comportamento, e agora falando por mim, fazendo sim, essa reflexão agora, amiga, é que é tão claro, tem uma linha sim, tão clara das coisas que poderiam estar acontecendo, que seriam simples, mas que já gerariam algum tipo de mobilização popular. Uma coisa, por exemplo, muito simples é coesão nas informações. Então, nós sim, temos. A gente sabe, o segmento de instrução é difícil. As pessoas não seguem sim, instrução facilmente. facilmente, né? Mas Sim, elas seguem as instruções mais facilmente se elas forem claras. E se elas forem uhum, dadas por alguém hierarquicamente valioso. E se elas uhum, forem dadas em minúcias. E se elas forem dadas com grande constância.
E o que a gente vê é informação e desinformação. Informação e Uhum. desinformação. Aqui em Sorocaba, eu vou falar de Sorocaba porque é onde estou, né? Agora, desculpa te interromper, Claro, Deise, assim, para fale. ser bem precisa, né? Quer dizer, Sim, eu sim, mano. sei que você é super, mas assim, tem uma pessoa que desinforma, tem uma fonte de desinformação. Sim, O sim. resto está coeso. Os governadores, né? Quer dizer, de modo geral, a gente tem, né, nos níveis de liderança, né? A gente está falando de uma desinformação que vem de uma fonte, que infelizmente é do líder máximo, né? Sim. E a sua trupe, né? Porque a E a gente sua tem trupe, claro, assim como aconteceu nas eleições, sem a gente tem dúvidas. E a uma sua trupe, fonte de informação oficial acontecendo aqui na superfície, e a gente tem uma Uhum. fonte gigantesca de informação Sim, produzida exato, justamente para gerar desconfiança, exato, para exato, desautorizar, desvalorizar a informação que a gente recebeu antes e que nem eu nem você estamos recebendo. Assim, é exato. É. hora, de vez Que em o quando a Paulo gente está recebe dizendo alguma coisa. aqui, né? Ah. Além da desinformação das fake news, né? Isso, Literal, exato, literal, é disso que né? estamos falando. Sim, sim, Exato. Então, sim. às vezes a gente também fica muito abismado de falar, bom, mas como que as pessoas estão entendendo, né? Eu acho que as razões são muitas, mas a gente, exatamente, Paulo, a gente não pode esquecer que não é só uma fala de um agente, é de um grupo, e tem uma indústria gigantesca, né? Bom, sendo investigada pela Polícia Federal por algum acaso, né? Envolvendo o filho do presidente, por algum acaso, o presidente querendo barrar essa investigação, né? Ela realmente tem um poder grande nessa indústria dentro desse projeto. Teve nas eleições e tem agora para a continuidade desse projeto, né? E a gente sabe, como psicóloga, né, na hora que você recebe, na hora que você está dentro de um grupo, né, e você recebe um conjunto de mensagens que são coerentes entre si, e o seu Sim. grupo acredita, pronto, aquilo é a verdade, né, e Exatamente, aquilo vai exatamente. controlar meu comportamento, e se eu sou Sim. atacada ainda por acreditar naquilo, certamente minha crença vai se fortalecer, né, Exatamente, para me defender exatamente. ou para me afirmar, enfim, como assim, eu não sei E pensar, aí como os assim? governadores e os prefeitos não têm força, Yara, não tem força. E o exemplo de Sorocaba é muito curioso. Esses dias andou circulando por aqui pela cidade uma fake news. Um vereador muito mal, vilão, sabe, vilão? Enfim, para não Nunca falar vi, coisa, não, nossa, para não isso falar coisa existe? pior, estou me segurando. Fez um vídeo falando que os hospitais de Sorocaba estavam vazios. E esse vídeo circulou. Eu recebi esse vídeo, eu nem faço parte de grupos, recebi esse vídeo umas 5 vezes. Nossa. Bem, dias seguintes, o grau de isolamento, o índice de isolamento de Sorocaba caiu para 40%. Então, e aí as notícias do próprio Jornal da Cidade, que falam, olha, estamos com 80% da lotação, já estamos chegando, 88%. As pessoas vão nos comentários falando, não, vocês estão mentindo, porque eu tenho vídeo, o vereador tal, fez tal coisa, falou Exato, tal coisa, então vocês estão mentindo. Então, exato. existe uma desconfiança generalizada na informação, mas produzida por essa informação. Né? Sim. Então, nesse meio do caminho, nesse lugar, não tem espaço para outra coisa que não seja insegurança. Eu me sinto muito insegura. Né? E a gente não consegue prever, porque como a informação não é clara, o plano não é claro, o prefeito faz um plano. Então, a prefeita fez um plano. Esse plano foi desconstruído, porque não tem a informação clara. A informação é ambígua, ela é dúbia, ela é politizada, ela é polarizada. Se você concorda com isso, Total. então você tal coisa. Eu me veio dois exemplos, ou dois assuntos relacionados. Um exemplo que você me contou da fake news que eu ia pedir para você contar Ai, do sim. caixão. Uhum, Eu vi o sim, efeito final, né? Quer dizer, sim. eu tinha só visto a notícia de que em alguma cidade, que eu não vou lembrar agora, algum município, lembro que era no Nordeste, não sei se foi em Sergipe, que uma família abriu o caixão lacrado do familiar e daí as 5 pessoas pegaram, né? Isso, Depois mas eu isso, vi isso em outros lugares também, né? E exato. aí você me contou. Sim, que isso começou com uma notícia que começou a se espalhar, que também recebi muitas vezes. Então essas notícias elas acabam aparecendo todas ao mesmo tempo. Você percebe que tem um pensante, ele tem uma central, né, que Sim. começa a produzir isso e enviar.
E aí elas chegam todas ao mesmo tempo e as pessoas comem. A notícia era, tem caixões vazios, tem caixões sendo enterrados vazios para inflar a notificação de Covid. E aí as pessoas acreditam, elas realmente acreditam, pessoas informadas. Eu sempre lembro que bem, o nazismo, ele chegou onde ele chegou apoiado pela elite intelectual. Porque quando você vê as pessoas elas acreditam nessas informações, e essas pessoas são a elite intelectual. São as pessoas que realmente influenciam as pessoas ao seu redor. Elas acreditam. E aí, 2 semanas depois, a notícia da família abrindo. E, aliás, não foi só dessa família, né? Em Manaus começou a haver um movimento de abrir os caixões para verificar se a pessoa que estava lá dentro estava lá dentro mesmo. Então, essa informação se pulveriza. E ela faz com que as pessoas desconfiem de qualquer possibilidade ou de qualquer estratégia para lidar com a epidemia. E dentro dessas fake news, existe a história da cloroquina. E como eu te falei antes, eu tenho para mim a crença, a ideia de que a ideia da cloroquina, ela serve, ela tem uma função. E a função é destruir ou impactar ao grau de credibilidade que a gente tem no perigo da epidemia. Né? A gente desconstrói a periculosidade da coisa, não é tão perigoso assim. É a percepção de risco, né? O risco é percebido, porque num desastre, numa calamidade como essa, né? Tem toda uma discussão, né, Deise? De quem atua em desastre, em calamidade, né? Que uma das coisas mais importantes é você entender qual é a percepção de risco que uma população tem sobre uma barreira que descambou, sobre um vulcão que entrou em atividade, né? Então, como a população percebe o risco vai determinar claramente se ela vai aderir ou não a um plano de proteção de risco. Então, os antropólogos em campo, as pessoas que estão em campo, elas aferem isso porque é uma variável determinante, né? E tem até estudos e teorias que mostram isso, né? E o último estado mais grave, eu acho que para bagunçar a percepção de risco de uma população, segundo esses modelos de entendimento, são fake news, né? Então, enfim, contando esse raciocínio com você, né? Isso, quer dizer, na hora que você altera, cria um discurso, né, com várias frentes, aparentemente com uma coerência, cujo o objetivo final, ou o efeito final, é diminuir a percepção de risco. E fala, bom, não, então se tem um remédio que dá para me tratar, né, se é uma gripezinha, se, bom, todo mundo vai pegar mesmo, né, então tudo bem, né, vou trabalhar e vou ganhar meu dinheiro, porque também se for assim, como vai ser, enfim, né, bom, mas desculpa, interrompi seu raciocínio. Não, imagina, isso serve a esse fim, né, e parece que como as consequências, acho que a solução ou as estratégias para lidar com a pandemia envolvem tantas renúncias. É tão aversivo, né? Porque você tem que lidar com a insegurança de parar de trabalhar, tem que lidar com a privação do contato com outros seres humanos que são importantes para você, você tem que lidar com a privação de direitos básicos, como ir, vir, entrar no supermercado, ir no bar, encontrar seus amigos. Acho que é tão aversivo, não é tão aversivo, que qualquer possibilidade de esquiva, ela chega com muita força. Né? Não, ainda mais assim, uma população que a grande maioria se não sair para trabalhar, não vai ter como comer mesmo. Exato, né? exato. Então, não só você tem que produzir uma informação clara e consistente, né? Estou lembrando aqui a resposta do chefe da OMS pós a demissão do Taishi. Enfim, era isso, né? Ó, os governos têm que emitir, tipo, óbvio, né? Coitado. Vamos falar o óbvio, né? Vamos desenhar. Né? Esse cara está sempre desenhando. Né? Gente, olha, é o seguinte... uma lousa e falar... Exato, né? Mas eu acho que além da informação clara e consistente, que eu acho que o modelo da Nova Zelândia é um dos muito bons nesse sentido, assim, é muito claro e muito consistente, né? Além da gente não ter isso, no Brasil, para a maior parte da população, a gente teria que ter um auxílio, né? Quer dizer, na hora que você não dá um auxílio econômico que viabiliza essa pessoa ficar em casa e você ainda produz uma desinformação, qual é a chance, né, da resultante final ser essa, né? Enfim, e acho que
quando você foi super delicada há um tempo atrás, falou, olha, não deu para entender por que o teste saiu, né? Eu acho que é isso, só podemos falar isso porque ele não falou abertamente, mas o Brasil sabe, né, as fontes estão aí, que o governo federal tem um plano de colocar a cloroquina como um protocolo do Ministério da Saúde, né, para além do que ela é hoje, quer dizer, uma possibilidade de médicos usarem num contexto específico, avaliando os riscos. Avaliando os riscos, com consentimento do médico, do paciente, parará e parará. Outra coisa, né, é um presidente dizer para uma população que esse remédio funciona, né? Sem nenhuma apesar evidência, apesar de tantas pesquisas feitas umas atrás. Gente, se esse remédio funcionasse de verdade, como falariam, não teriam morrido tanta gente. Começa assim. Exato. Se ele é essa panaceia, por que quantas mil pessoas já morreram nos Estados Unidos? Exato. Ou no Brasil. Não, e o que mais me assusta, eu acho que o grau da insanidade, é que assim, bom, ele vai na cola do Trump, né? E aí o Trump falou, aí ele falou, chegou uma hora que o Trump, bom, deu um passo para trás. O Trump já recuou e ele continuou, né? E a questão é isso, ele continua e hoje existem várias pessoas que, enfim, técnicos, né? Que tem dados e suspeitam fortemente que muitas das mortes em Manaus, de pessoas que morrem em casa, elas morrem com sintomas cardíacos, que é o efeito colateral perigoso da cloroquina, muito mais que uma pessoa que maneja, que se automedica em casa com um médico no começo, ou às vezes ações preventivas, né, como ação preventiva. Então, assim, é um crime, né? Isso não tem outro nome. É crime, né? Então, é uma insanidade tenebrosa. E aí, né? Sabe uma coisa que é interessante? É tanta energia gasta nesse tipo de informação que falta a comunicação básica. Por exemplo, como é que a gente deve pegar um elevador? Qual é a instrução? Isso é luxo. O básico? É um luxo. Né? A gente, quando chegam as compras, como é que a gente faz com isso? Quando a gente olha o nosso probleminha. A gente começa a ter probleminha. Se você vai pegar um ônibus, como que você pega esse ônibus para se preservar? Se você vai trabalhar, o que você precisa saber para se preservar? Então, a gente não tem instrução nenhuma, estamos às cegas. Né? Então, as pessoas sabem que tem um vírus, mas ao mesmo tempo elas precisam sair para trabalhar, precisam sair para fazer o que elas têm que fazer. E toda a energia gasta do governo federal, todo o dinheiro gasto, é em produzir uma super desinformação. Então, poderia haver, em termos de alteração de comportamento, em termos comportamentais, estratégias descritas ou descrições de estratégias para contar como é que se faz. O Bolsonaro podia entrar num pronunciamento na televisão e falar, olha, é o seguinte, pessoal, como a Jacinda fez, é o seguinte, agora você vai fazer uma rede de apoio entre seus colegas no WhatsApp, você vai definir quem são os mais vulneráveis dentro do prédio, que são os velhinhos que não podem sair para o supermercado. A partir de agora a gente vai fazer isso e aquilo outro. Espaço tem para fazer isso. O mínimo, a informação da mudança do comportamento necessária. O mínimo. Não, tem, mas a questão é não tem vontade, não se quer. Né? E chega a ser mesquinho, né? O não querer. Agora, e você falando isso, me lembrei, eu acabei não comentando aqui, que vai para a lista, né, dos nossos aplausos para a Jacinda. Ela, no começo, acho que logo depois que eles entraram no nível máximo, já na primeira semana, ela anunciou que ela tinha decidido que ela, os seus ministros e todos os chefes do serviço público, obviamente não os médicos, enfermeiros do serviço público, né, mas eles estavam voluntariamente decidindo cortar dos seus salários 20%. Eles cortaram 20% do seu salário. E o que mais me impressionou não foi o ato em si, mas a explicação que ela deu para a razão disso, né? Ela falou assim, aqui o importante não é o tanto de dinheiro que a gente vai conseguir a mais para poder dar suporte à população nessa hora. Né, isso acontece, mas esse não é o motivo maior da nossa ação, não é esse motivo fiscal, né? A questão é de liderança, né? Num momento em que vários neozelandeses estão perdendo o trabalho, no momento em que várias pessoas que alugam os seus lugares estão negociando e abaixar os aluguéis para outras pessoas, no momento em que
a população inteira está, enfim, sofrendo abalos. Quem está no topo, quem é privilegiado, quem é líder, quem é modelo, como nós, a nossa obrigação é ser solidário. A nossa obrigação é estar junto. Então, essa é a hora, e momentos como esse são os momentos que nos convidam a ser o melhor de nós, melhor do que a gente já foi. Eu vejo essa mulher falando Meu isso, Deus do céu. você fala, meu Deus do céu, assim, isso dá um parâmetro, é isso que você falou, acho que me dá um parâmetro de uma linha que a gente vem cruzando há um tempo e que eu acho que agora, né, acho que eu tenho comigo, e ouvindo, sei lá, historiadores, sociólogos, é o momento mais dramático da história moderna do Brasil, né? Não vou comparar com outros, né? Mas a gente vive uma pandemia, uma crise econômica, né? Uma crise institucional política, né? Gravíssimo. Enfim, e aqui, enfim, estamos, e acho que talvez uma questão, né? Estou vendo aqui que o Paulo, qual é o remédio para redução de danos, né? Uhum. Talvez a gente pudesse pensar um pouco juntas, né? Assim, é isso. Eu gostei da pergunta, é redução de danos, né? Uhum. Nesse momento, né? Como é que a gente se protege disso, né? Eu acho que tem uma coisa óbvia. Fala, querida. Não, eu fiquei pensando assim que, bem, nós, já que a gente tem acesso à informação, talvez eu vejo as pessoas também buscando a informação, como nunca, né? As pessoas estão buscando a informação. E quem tem acesso à informação tem a obrigação, não só o direito, mas a obrigação de informar. Então, eu fico pensando que, independente de governo, se a gente tiver uma postura alinhada com o da OMS, por exemplo, né, já que a gente não pode escutar os prefeitos estão perdidos, os governadores estão tentando, o governo federal está enlouquecido. Talvez se a gente olhar um pouco para as posturas e para as estratégias da Organização Mundial de Saúde e olhar para o nosso lado e ver, bem, meu prefeito está fazendo um pouco disso, meu governador está fazendo um pouco disso, talvez a gente possa... A gente está no corrimão. Qual que é o corrimão? Qual que é a estrutura? O que a gente vai seguir? Qual é o farol? O farol não pode ser essa loucura de ideias e estratégias do governo federal. Não dá para ser. O farol não pode ser as fake news que a gente recebe o tempo todo no nosso WhatsApp. Eu estou vendo aqui a Mônica falou que a mesma coisa que aconteceu em Sorocaba aconteceu em Ribeirão Preto. De uma pessoa entrar no hospital e falar, tá vazio. Né? E aí uma outra pessoa também falou das máscaras chinesas, dos áudios falando que as máscaras vinham contaminadas com o vírus. Mas que eu acho que entra um pouco nessa responsabilidade, que eu sei, o Gustavo é meu amigo, ele estava me contando que a senhora que trabalha, mas não está indo trabalhar agora na casa dele, né? Porque ele, como uma pessoa ética, não precisando dessa senhora agora, ele paga e ela não vai, né? Mas que ela mandou, receber essa informação, né? Procede, é verdade, né? Que eu não devo, enfim, das máscaras. E daí, eu sei que não é uma questão tão simples, acho que que bom que ela perguntou e que bom que ele tem condições de orientá-la, mas talvez a gente possa, sim, orientar. Algumas pessoas devem estar abertas para serem orientadas nesse momento, né? E não serem engolidas por fake news. Outras não, infelizmente, né? Então... Mas acho que você tem toda a razão. Acho que um papel é esse, a gente tem a obrigação de, enfim, de informar, né? Quem está ao lado, quem... Eu acho que tem uma outra coisa, é uma situação bem delicada que a gente está, né? Porque a gente está falando como é que isso afeta a saúde mental, mas a gente não pode esquecer que isso afeta de várias maneiras, né? O que eu quero dizer é, as pessoas que já vinham lidando com sofrimento mental antes da pandemia, elas vão ter o sofrimento mental agravado de um modo diferente de quem não tinha e agora está sofrendo por conta dessa situação. Né? Não tem, né? Sim. Exato. Então, acho que é o momento de cada um ficar muito atento a si mesmo. Né? E é um momento de autocuidado vezes 5, especialmente se você, né, já vinha lidando com questões de saúde mental. Sem dúvida, eu
vou chover no molhado, mas eu acho que nunca é demais falar, né? As notícias são tão tóxicas, né? Que a saber fazer uma boa curadoria de informação, quer dizer, onde eu vou me informar, né? Que fonte eu vou me informar, com que quantidade eu vou me informar, para que eu vou me informar. Saber responder essa pergunta, a resposta pode mudar dia a dia, Sim, né? sim. Então, assim, eu vou me informar hoje para ver se a curva subiu? Não, não precisa se informar para saber se a curva subiu. Sim. Infelizmente, a curva subiu, ela vai subir. Infelizmente, né, os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados. Então, se essa é uma notícia que naquele dia vai te abalar muito, será que você precisa consumir essa notícia naquele dia, né? Porque para quem está fragilizado, isso é uma gota num copo d'água que pode disparar crises, né? Então, acho que essa é alguma coisa importante. O Gustavo falou uma coisa interessante aqui, Gu. Ele falou, olha, eu até fiz uma resposta bem embasada para que ela pudesse divulgar para as pessoas que enviaram o áudio para ela. Sabe que eu estive nessa jornada também, Gustavo, de replicar as mensagens do grupo e de falar com, enfim, embasar, e isso trouxe, algumas pessoas leem, outras pessoas saem do grupo e formam outro grupo. Mas, enfim, mas eu acho interessante, acho que por mais que nosso trabalho é muito de formiguinha, porque tem uma máquina por trás dessas fake news, e é uma máquina que está sendo financiada com muito dinheiro, que está tendo... Robôs 24 horas. Robôs, e está sendo disparado mensagens o tempo todo para um monte de gente. Então, o nosso trabalho é muito pequenininho. Mas uma outra pessoa falou assim, como é que a gente consegue pensar de formas cuidadosas e objetivas de treinar a empatia? Uma coisa que eu aprendi nessas respostas para as pessoas é de tentar ser o mais empático possível, até mesmo para aquelas pessoas que estão divulgando as piores informações, né? E pensar em como que a gente pode também usar a empatia para se colocar no lugar dessa pessoa, entender o medo que ela está tendo, porque está todo mundo com medo, né? O tão pouco o Bolsonaro, o governo federal, está conseguindo proteger as pessoas que ele falou que ele vai proteger. Então ele não está conseguindo nem uma coisa nem outra. Se ele falou que ele ia proteger as pessoas que precisam trabalhar, elas não estão protegidas, elas também estão vulneráveis. Elas não estão nem trabalhando e nem livres de se contaminar, e, enfim. E nem as pessoas que não podem trabalhar. Então está todo mundo com medo. E as pessoas reagem ao medo das formas mais diferentes. As pessoas reagem ao medo com agressividade. As pessoas reagem ao medo se agarrando à verdade que elas têm, que dá um pouco de segurança e de acolhimento. Então, talvez a gente precise conversar com o medo das pessoas. É um exercício super difícil, mas se a gente quer ensinar a empatia, a gente começa com esse, né? De conversando com esse medo do outro. Sim. E eu acho que outra coisa que também vou chover no molhado, né? Mas eu acho que é um momento em que a solidariedade nos protege muito, muito, né? Então, e solidariedade que vai é solidariedade que volta, né? Então, eu acho que a grande força que a gente tem hoje de proteção mental mesmo, de saúde mental, é se sentir conectado, né? Bom, você pode passar a receita de como faz o pão para um amigo, você pode contar uma coisa que você fez, né, e que te ajudou, você pode ouvir, né, perguntar se seu amigo, sua família está bem, e ouvir e acolher, né, e normalizar e não julgar, né, e nem necessariamente dizer, às vezes não vai passar para quem está com um ente no hospital, ou com quem perdeu, tipo, isso não vai passar tão cedo. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que é um exercício de acolhimento que é muito difícil quando a dor é nossa também, né? Então, quando uma pessoa está vivendo um sofrimento e você não está, a nossa condição de acolhimento é uma, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente também pode se irmanar na dor, né? E isso é altamente protetivo e curativo, né? Por fim, eu não sei, desde você que sabe controlar o seu relógio jamais. Apenas. Tô aqui de olho. Não sei também, você tem feito, o que você tem feito para cuidar desta parte da saúde mental afetada pela política? Tenho me informado menos, tenho escolhido muito bem as brigas, as batalhas,
porque eu fico muito abalada, eu quero falar e eu me exalto, então meu exercício é de autocontrole em relação à informação e a informação com o outro. E o outro exercício é, enquanto eu puder, eu vou continuar mantendo os serviços que eu contrato, das pessoas, dos profissionais liberais e dos autônomos que fazem parte da minha rede de pessoas que, enfim, que também podem estar enfrentando, funcionário, secretário, enfim, por mais que não estejam trabalhando agora, eu acho que isso faz parte também dessa rede de quem pode, né? Quem que pode. Isso me ajuda a ter uma sensação de pequena, mas muito vital de controle de alguma coisa. Sim. Então, isso, de exercício de um valor que está sendo tão descuidado, tão machucado, né? Fala, bom, eu aqui então cuido, eu aqui valorizo a vida, eu aqui faço um ato de solidariedade, né? É isso. Sem dúvida. Aqui ao meu redor. Então, ao meu redor eu consigo fazer o que eu acho que seria o ótimo. O que seria o ótimo? O que o governo poderia fazer? Então, ao meu redor, o que eu conseguir fazer, eu estou fazendo. Isso me dá muita paz de que né? No meio do caos, me dá um ponto de paz de que... E eu tô evitando notícias. Essa notícia de ver quantos morreram, jornal... Eu tenho feito outra coisa nesse momento, porque é isso, eu sei quantos vão... Vai ter aumentado. E você? O que você tem feito? Eu tenho feito isso também, tenho escolhido minhas fontes de humor, então outro dia eu vi uma situação muito legal, que assim, às vezes, né, eu tenho meus momentos de raiva com tudo que está acontecendo, uma indignação assim, profunda, e tem pessoas que eu gosto e que fazem um humor que transformam a raiva em riso, né, mas é um riso que você sabe que tem a raiva por trás, né, então eu pessoalmente adoro a blogueirinha do Fim do Mundo. Adoro o trabalho dela, eu acho muito inteligente, aquela mulher é sensacional, recomendo, dou risada, aquela hora minha raiva tem sabe, ela vai para um lugar que me permite dormir um pouquinho melhor, quando eu consigo, muito bom. Né? Então, saber escolher minhas fontes de humor também, enfim, um humor crítico. Será que dá tempo de perguntar para as pessoas, enquanto a gente vai falando, o que elas estão fazendo para salvar a saúde vamos mental? fazer isso. Boa. Até que terminar, mais, em relação à política. As pessoas vão respondendo. Eu, além disso, gente, eu vou confessar, eu estou procurando uma vela do impeachment. Se alguém tiver vela para impeachment... Que horas que dá, sabe? Eu não tenho dúvida, nem quero entrar numa discussão política, mas eu não tenho dúvida nenhuma, assim, de que o que a gente precisa para o combate, para salvar vidas nesse momento, seria tirar essa liderança daí, né? E sei que extrema não é fácil, não é um caminho fácil, tem todo um percurso político e plá, 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 mas eu fico orando para que esse momento possa chegar. Então, fé, né? Eu fico com fé. Animais têm sido, imagino, animais. Eu estou precisando, agora que eu estou no Brasil, tô achando que vou adotar um animal. Os animais têm sido, sim. Aproveitar o sarcasmo do Greg Nilsson, muito bom também. Muito bom. Outra coisa que eu assisto. Ainda. Música, escutando, tocando, humor sem dúvida, séries. Muito bom. Eu tô tocando, já te falei, né, amiga? Já te mostrei que eu tô tocando. Pronto, próxima live vai começar com o Desirê tocando algo para calentar. Vai se preparando, te coloquei. Ao piano, com 2 dedos. Acompanhar vocês, curadoria de formação, fofa, rede de apoio de amigos, afatamento de bolsonaristas. Bom, isso, a gente vai lendo até cair aqui, se alguém tiver mais para escrever, mas queria agradecer. Desejar uma semana linda. Exato, um bom comecinho de semana, das mãozinhas. Sim, estamos todos juntos, né? E força. A live da Tereza Cristina. Não conheço. Cozinhando. Cozinha. Nossa, adoro. Mas esse é o nosso problema, o momento de cozinhar. É muito fácil pra gente. A gente enfrenta o tédio, enquanto outras pessoas enfrentam a fome. Foi o Karnal falou outro dia. Isso, a gente é muito provisional. Então, também conseguir enxergar isso, acho que dá uma força. É isso mesmo. Entrar e sair da nossa bolha. Gente, vai cair em 15 segundos, exato. Entrar e sair da nossa bolha. Obrigada, boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Um beijo grande no coração de cada um. Até semana que vem.